pode dar uma salva de palmas a Jesus pela vida do nosso querido pastor Edneu. Se sinta à vontade. Amém? Graça e paz do Senhor, amém? Podemos assentar, queridos. Estou com muita alegria na minha felicidade de estar com vocês aqui, viu? Bom demais, muito bom. Deus proporcionou esse tempo. Nós estamos ministrando na região e aprove o Senhor que desse certo estar com vocês. Essa porta que nos abriu, eu dei um toque pro Judá e falei assim: ajuda eu. E ele falou com o pastor Fabiano e a gente está aqui hoje, graças a Deus, porque tem um propósito maior em tudo aquilo que está acontecendo, pelo menos nesses dias, naquilo que a gente está ministrando na vida das pessoas. Amém? Bom, para quem não me conhece, eu sou o pastor Edneu, moro hoje em Balneário Camboriú. Quem conhece Balneário aqui? Para quem não conhece, eu vou explicar bem fácil. Tiraram Adão e Eva e botaram a gente para morar lá, tá? É um paraíso, viu? Então você está convidado a estar conhecendo essa parte aí da nossa nação, né? É realmente muito bonito. É algo muito, muito abençoador morar naquele lugar tão próspero, tão lindo, tão arrumado, né? Mas é um lugar que precisa muito de Jesus, né? Nós entendemos que tudo aquilo que muitas vezes os homens carnais desejam, acabam encontrando ali o turismo sexual, as drogas, né? Uma maneira totalmente contrária àquilo que é o modelo da razão, de uma vida de santidade. Então, estarmos lá não é por causa da beleza do lugar, mas é por causa do propósito que Deus nos colocou. Eu estou para dizer para vocês que são os 15 anos mais difíceis da minha vida. Então, a gente não veio para mostrar medalhas ou troféus, não. A gente veio para mostrar marcas e cicatrizes mesmo, certos de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós temos ali operosamente agido naquilo que Deus tem colocado no nosso coração e temos vencido, graças a Deus. Quando vocês forem visitar Balneário Camboriú, façam-nos uma visita também na nossa humilde igreja, Comunidade Cristã Viva a Vida, né? Vou ficar muito, muito feliz de tê-los ali, passando por ali. Tenho certeza que vai ser um tempo especial também, no nome de Jesus. Bom, rapidamente, sou casado, muito bem casado, com a mulher mais linda deste mundo, desculpem as outras, né? Pastora Shirley, minha esposa, mulher de Deus, está com a igreja lá, cuidando. Tenho 2 filhos, o Tiago Bomediano e a Ana Rebeca Bomediano. E o meu filho casou-se com a Aline, tornou-se nossa filha também, e nos presenteou aí há 1 ano e 3 meses aproximadamente com uma neta linda, maravilhosa, a Alice, né? Não, eu sou vô, sim, gente. Eu sei que eu sou novo, assim, mas eu sou vô, tá? Para vocês entenderem, quando a Alice nasceu, pastor, ela olhou para mim e falou: tio, cadê meu vô? Eu falei: sou eu, filha, né? Mais ou menos assim, entendeu? Mas a gente está vivendo um tempo assim muito especial, muito especial. Quem é avô sabe do que eu estou falando, né? É ser pai 2 vezes, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Sabe o que é gostoso? Que antes o que você não podia fazer com seus filhos, você pode fazer agora com seus netos, né? Tudo que o pai coloca de regra, você vai lá e fala: não, pega isso aí, faz isso mesmo, né? E aí depois eles que cuidem, né? A gente curte bastante, né? Claro que eu estou exagerando, mas é muito bom, é bom demais. E a gente está vivendo esse tempo muito abençoado ali com a nossa netinha. A gente tem saído com um propósito debaixo de ativação profética, de intimidade com o Espírito. Temos ministrado em muitos lugares. E esses 3 últimos anos eu dei uma freada em algumas coisas por motivos de saúde familiar. Passamos um momento muito difícil na saúde familiar por parte dos meus 2 filhos. Estavam os 2 no F-Hop, né? E integrados lá no F-Hop. E os 2 tiveram problemas na saúde emocional e tiveram que recuar. E a gente ficou cuidando mais da casa. E agora a gente está de novo no foco este ano de estar atendendo a parte apostólica, destravando ministérios, ativando corações naquilo que Deus tem colocado para as nossas vidas. E eu louvo a Deus porque tem sido muito especial esses dias em tudo que a gente está fazendo. Quero deixar registrado aqui o meu carinho, de muitas formas, né? Ao meu amigo apóstolo Judá Bertelli. Amo demais
né? Tem muitas histórias, dá para escrever um livro do vosso apóstolo, de tanta coisa que eu vi na vida desse homem, né? E ele brinca, ou brincava pelo menos comigo, dizendo que ele saía quebrando tudo e eu saía atrás consertando, né? Endireitando muito certinho. Não é bem assim, né? Ajustando as coisas, né? Mas não, a gente sempre andou na mesma pegada. E uma das coisas que eu acho que está muito ligado é que na nossa geração, no período em que nós nos convertemos praticamente no mesmo período. Eu acho que eu sou 3 meses antes dele, ou ele 3 meses antes de mim, uma coisa assim. E a gente viveu um tempo de muita paixão pelo Espírito Santo, de muita paixão, de muitas loucuras espirituais. E essas etapas no Brasil, a gente tem visto isso sempre acontecer, esses focos de avivamento, ou esses períodos de avivamento. Hoje a gente entende que é isso, porque a gente viu também como que algumas coisas mudaram, né? Porque o inflame era muito grande. Todos os dias nós orávamos, todos os dias nós fazíamos vigília. Eu era universitário, fazia direito, e a gente saía da universidade, e aquela caravana de jovens assim de carro saía da universidade, a gente ia para o monte orar, para o meio da mata, todos os dias até 4 horas da manhã. Durante 2 anos foram desse jeito, domingo a domingo. Então isso não é normal, nem fisicamente falando, porque no outro dia a gente tinha que trabalhar, e parece que a gente não tinha sentido nada. 7 horas da manhã estava na empresa trabalhando normal. Então era algo assim muito sobrenatural mesmo. Vivemos um período de muitas bênçãos, né? E a gente viu a mão de Deus nisso tudo. E eu aprendi uma coisa, dentre todas essas coisas, né? Diziam assim no início, assim, pastor, isso aí é o primeiro, amor, e isso aí vai passar, isso é fogo de palha. Passa não, irmão. Não, hoje eu chamo isso de eterno amor. Não é primeiro amor, é eterno amor. Não tem ninguém maior do que Ele aqui nesse lugar. Ele é santo, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Sabe, eu tenho vivido um egoísmo espiritual nesses dias. Eu gosto muito do ajuntamento, eu gosto muito das vigílias, eu gosto muito de estar com os santos. Mas uma coisa que eu aprendi a amar demais é o meu a sós com Deus. Irmãos, nossa igreja é bem no miolo de Balneário, e eu vou lá, tranco a porta, fecho tudo, ligo a adoração e me esparramo no chão. E olha, não tem melhor lugar, porque ali é eu, ele, as lágrimas sendo recolhidas, e a sua doce presença tomando a nossa vida. E sabe, ali a gente percebe o quanto a gente é dependente, mas também o quanto Ele nos ama, o quanto Ele olha para o nosso homem interior. E eu vou dizer uma coisa para você: isso não está pautado em resultados de visível aparência. Se você está vivendo o seu melhor tempo aos olhos dos homens, ou o seu momento mais escasso aos olhos dos homens. Porque o elo de relacionamento, ele está vinculado à sua intimidade, e intimidade somente para os íntimos. É quando você entra num lugar que você percebe que Ele está falando com você, e que você consegue falar: vem meu amado, vem meu amado. E Ele vem saltando pelos montes. Eu falo: eu vejo meu amado, o meu amado está me espreitando pela janela, pelos cedros dela. Ele está dizendo: vem noiva minha, vem querida minha. O verão já chegou, as rolas já estão voando, e você fala: eu ouço a voz do meu amado. Eu ouço a voz do meu amado. Então você se levanta e você fala: eu vou até a porta. E quando você chega na porta, você vê que o óleo esparrama nas maçanetas da sua porta. E você fala: o meu amado esteve aqui. Eu vou correr desesperado aos braços dele, e ele vai me achar, e eu quero ser achado por ele. Amados, o melhor lugar é estar na intimidade com ele. Nós somos a noiva. Nós somos a noiva, amém? Nós não somos a prostituta. Eu tenho usado
uma fala muito forte que um dia ele tomou meu coração. Sabe, muitas vezes nós como igreja temos negligenciado, e nós agimos como uma mulher promíscua, e nós queremos ir ao noivo com vestimentas brancas, mas vestidos de meia taça, com a roupa transparente mostrando as suas partes íntimas, e que não há santidade nem virgindade nenhuma nisto. E nós queremos nos apresentar dizendo assim: noivo, eu te quero seduzir. Mas não, você não seduz o noivo com tudo que você expõe na sua malícia, na sua maldade e nas suas fraquezas, mas você expõe se guardando para ele. A noiva recatada, ornamentada, escondida, esperando a noite de núpcia para o noivo. E você vai entender que, irmãos, eu não comecei a pregar ainda, mas daqui a pouco eu começo. O pastor disse que a gente pode ir até meia-noite hoje. Glória a Deus, aleluias. Mas, amados, assim, eu precisava falar essas coisas para vocês. Na verdade, hoje à tarde eu pedi para o pastor me levar um pouquinho para descansar. Eu queria dar um cheiro nele, né? E estava tão bom ali, irmãos. Passou tão rápido. A hora que o pastor falou assim: não vai dar para mim chegar a tal hora. Eu falei: graças a Deus, que eu nem tinha visto que hora que era. Não tinha nem tomado banho ainda. Falei: Jesus, que coisa boa esse negócio. É de ficar junto com o Senhor. Só que a gente tem que entender algumas movimentações nesses dias, irmãos. E assim como eu disse que nós vivemos períodos de muita paixão, eu tenho percebido nos ambientes onde eu tenho ido, não é o caso aqui está bastante eclético, mas assim, que é uma grande quantidade de homens hoje na igreja. O Senhor está movimentando o coração dos homens. Uau! Irmãos, vocês podem colocar isso, eu vejo isso como uma evidência, e vocês vão perceber isso nos próximos dias. Uma evidência de um sinalizador, de um impacto para essa nação. Os homens dessa nação vão se posicionar em todas as áreas. Em todas as áreas. Você pode colocar isso, guardar para os próximos dias. Isso está muito notório, isso não está dado por causa de um movimento como Legendários ou qualquer outro movimento, não é? Isso também faz parte. Eles também estão envolvidos nisso, não estou dizendo, mas os ministérios de homens, os grupos de homens, as células de homens, os encontros de homens, as reuniões estão acontecendo de uma forma diferente nesses dias. Diferente nesses dias. Ontem eu estava olhando uma postagem do meu filho, eles subiram um monte, os rapazes lá para poder orar, lá é monte mesmo, né? E eu fiquei olhando e configurando no meu coração, falei: Senhor, tem algo acontecendo. E eu já senti o cheiro das águas. A gente consegue discernir essas coisas porque a gente já viveu isso. A gente sabe como é que é. E eu quero que você fique bastante atento a essa movimentação, ao que está acontecendo nesses dias. Só que uma coisa é você entender a movimentação, e outra coisa é você focar o teu coração no homem. Não é disso que eu estou falando. Exemplo: teu pastor é um canal de bênção, ele é uma grande bênção, mas ele é tão homem quanto você. Ele tem dores de cabeça, ele tem esgotamento físico, ele tem dias que ele está mandando você lá para o céu, né? Tem dias que ele está como qualquer um de nós, porque ele é humano. Então o homem da razão, ele está sujeito às suas fraquezas, fracassos, suas faltas, não a sua falta de busca de santidade. Não é disso que eu estou falando, porque isso não impede de querer a santidade. Eu estou falando que nós estamos sujeitos. Então, qual é o maior problema da igreja hoje? O maior problema da igreja é que muitos homens, ou muitos de nós, nos frustramos com pessoas porque nós demos a elas um lugar que pertenceria somente a Jesus. E aí quando a gente viu alguma coisa que nós não identificamos ou nós não gostamos, também eu não quero mais andar com essa pessoa, não quero mais estar nesse ministério, também eu não quero mais olhar para isso, também eu não quero ser mais cristão, também eu não quero mais. E nós colocamos 1000 justificativas mediante aquilo que nós vimos. E não é por causa dele ou dela, é por causa do Senhor e do seu senhorio. É nele e para ele toda a honra e toda a glória, todo louvor e toda adoração. Então, se existe em você alguns impactos negativos, e eu estou lançando algumas sementes para você aqui agora. Se existem alguns impactos negativos de marcas na sua história, e quem não carrega? Quem não carrega frustrações na criação de pai ou de mãe? Quem não tem algum problema que causou pela perda de um ente querido? Ou então um casamento mal sucedido? Ou então um abuso sexual? Ou então um conflito pessoal? Ou então muita pobreza? Ou então a rejeição? Quem daqui talvez não tenha? E aí nós
queremos brigar com Deus por aquilo que nós vivemos, ou por aquilo que alguns parecem que olham para a gente e não entendem o que a gente está vivendo. Mas a Bíblia é muito clara a esse respeito. Se você veio para o Senhor, sofrimentos iguais aos vossos estão espalhados por toda a face da terra. Você não é o único. A grande verdade é que esses fortalecimentos te levantarão para um lugar de fortalecimento. E esse lugar você vai começar a entender que vai gerar na sua vida maturidade. E a maturidade vai te colocar num lugar que você vai entender como pináculo de sua sustentação. Onde agora você vai ver que você não vive uma vida de usurpação, mas você vive uma vida de santificação. E quando você entra nesse lugar de santificação, você começa a entender algumas coisas. A porta realmente é estreita. Ela é estreita, irmãos. Ele nunca prometeu um evangelho de facilidade, ele prometeu um evangelho de entrega e de santidade. Agora, quando você olha que a porta é estreita, você pode falar assim: meu Deus, eu não vou aguentar. Não, fica tranquila. A porta é estreita, mas ainda está aberta. E essa é a diferença. Quando a gente começa a entender algumas coisas relacionadas a isso, então os nossos olhos já não ficam mais focados naquilo que é o homem natural. Mas sabe qual é o nosso maior problema? É que quando nós nos frustramos para esconder aquilo que nós estamos vivendo como frustração, nós queremos maquiar algumas coisas nossas. E alguns de nós, eu acho que isso só acontece no balneário, aqui não deve acontecer, né? Então eu tenho que falar por lá, de repente vai servir para vocês. Mas assim, nós queremos sempre apontar o problema do outro, para que nós venhamos nos esconder através daquilo que nós estamos vivendo. E sabe, uma grande marca de dificuldade dentro do corpo de Cristo, vai pegando essa semente, irmãos, eu separei para vocês esse negócio. Nunca diminua pessoas, pois isso te torna pequeno. Nunca diminua pessoas, pois isso te torna pequeno. Aprenda o princípio da honra, do respeito e do amor de fato. Amados, amar o nosso semelhante não é simplesmente uma ordenança ou um mandamento. É uma compreensão espiritual. Mas como assim, pastor? É quando você começa a entender que você tem que olhar para a pessoa que está do seu lado e não simplesmente amá-la, mas suportá-la. Ontem eu preguei a respeito de pedra de esquina e pedra de escândalo. Falei a respeito de Jesus. E eu expliquei uma coisa. Suporte, quando você lê na palavra, você vai perceber que é sustentação sobre a vida daqueles que muitas vezes é difícil amar. Sempre vai ter aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que não é fácil, né, irmão? Tem uns que assim, meu Deus do céu, Jesus, né? Ajuda-nos a amá-los. Não é verdade? É verdade, mas isso acontece lá. Eu sei que aqui não tem todo mundo, é maravilhoso, é tudo, né? Mas você tem que... Então assim, amar quem nos ama é muito fácil. Agora amar quem é complicado, irmãos. Aquele irmão que vive caindo na dependência química. Aquele irmão que vive com o mesmo problema, na rotina do pecado. Ah, mas ele não endireita nunca. Irmãos, sabe qual a primeira receita que eu te dou? Eu não gostaria de estar no lugar dele ou dela. E é por isso que o Senhor nos constrange em amor. Porque nós não amamos porque eles necessariamente merecem, mas nós amamos porque o amado da nossa alma o amou primeiro. E quando nós entendemos isso, nós começamos agora a dar suporte para essas pessoas. Eu sei que aqui não tem, né, na Viraí não tem o ministério da intercessoca, né, intercessão com fofoca, aquelas, né, ajuntamento não tem, né, nem o dom de línguas compridas, né, que ninguém fala mal de ninguém, né. Mas brincadeiras à parte, queridos, nós temos uma grande falha, nós não vigiamos. E quando nós menos percebemos, nós mesmos estamos sendo prejudicados. E é por coisas pequenas, por coisas que a gente poderia ter policiado bem no início, e a gente poderia ter se livrado daquela situação. Mas nós temos uma dificuldade, nós não aprendemos a liberar verdadeiramente o perdão que aquela pessoa ou que eu deveria querer receber. A maior maneira de você entrar no lugar de perdão, e eu estou lançando semente para vocês, e depois eu vou ser breve na mensagem, fica tranquilo. Aquele sentimento de você querer ser restaurado no seu homem interior, aquele sentimento que te geram marcas. Tem uma palavra curta e significativa para todos nós, que se chama perdão. No grego, significa cancelar, remir, libertação, cancelamento de uma obrigação. Na verdade, ele não é uma opção ou uma sugestão, é um entendimento espiritual de caráter e emocional. Por isso, não sejamos destruídos de verdade
mas sim construídos num amor real de maturidade. Só os maduros conseguem liberar perdão. Só os maduros conseguem dar outra face. Só os maduros conseguem andar uma milha. Só os maduros espirituais conseguem entender o que é o reino espiritual de verdade. Irmãos, isso é muito profundo. Falarmos de cristianismo sem viver isto, nós perdemos grandes oportunidades. Eu estava dizendo ontem, numa dessas descidas, a hora que eu estava descendo, um amigo, um empresário estava me levando para Mundo Novo. Eu falei, olha, existem oportunidades nas nossas vidas. Elas podem passar ou nós podemos aproveitá-las muito bem. Agora existem oportunidades que nos ensinam a maneira de como não deve ser. E eu dei o exemplo de Thomas Edison, que no seu julgamento por ter criado a eletricidade, ou então feito a lâmpada, gerou muitos problemas de pessoas que se acidentaram por causa dos choques que tomaram, dos incêndios que causaram. E a acusação disse assim: 490 vezes você trouxe problemas para nós. Você é um derrotado, como você justifica isso? Ele disse: simples, eu aprendi 490 vezes como eu não devo fazer. Então a maneira que você olha pode ser uma oportunidade de você agora seguir adiante, porque ele não desistiu, e aí você tem agora toda essa iluminação em seu favor. E quando nós começamos a olhar algumas coisas dentro daquilo que Deus quer colocar dentro de nós, ele fala muito claro a respeito de compreendermos que o fracasso ele não é uma derrota. Na verdade, é mais uma oportunidade. E essa oportunidade está sendo nos concedida essa noite de uma forma muito clara. Como assim, pastor? Há poucos dias atrás, eu tive nesses momentos de esparramar-me no chão, eu tive uma revelação forte no meu espírito. Até passei por um pastor bem conceituado. Ele, 15 dias atrás, liberou essa palavra na igreja dele. E eu falei, puxa, que bacana que serviu para ele. E serviu muito para mim. Foi a compreensão de nós lapidarmos esse nosso homem interior. Existem maneiras de sermos lapidados. Como é que nós estamos enxergando o nosso tempo? Se você tem uva nas suas mãos, um cacho de uva nas suas mãos, foi o que o Espírito Santo me disse, e você deseja o vinho, então você precisa sovar aquela uva, gerar fermentação até se tornar vinho. Então você precisa passar pelo processo. E muitos de nós estamos talvez com os cachos de uva em mãos, e não estamos entendendo que o que estamos passando é um processo. O que nós estamos vivendo é um processo. E isso vai dar certo, e o vinho vai acontecer. Mas eu estou para dizer para você uma coisa, que o que está acontecendo com muita mais autenticidade nesses dias não é o cacho de uva. Porque o Senhor me deu uma segunda visão. Ele me mostrou um jarro de água, e nessa visão ele me disse assim: o que você vê? Eu disse: um jarro de água. Ele falou: e o que você quer? Eu falei: vinho. Ele falou: e o que precisa? Eu falei: só um milagre. A dependência está nisto. A dependência está em entender que se não for nele, se não for por ele, não vai acontecer o milagre. Irmãos, alguns dias atrás, eu não sei, né? Nós temos crises muitas vezes de identidade. Eu achava que um dia não ia ter, sabe, pastor? De verdade, eu olhava alguns amigos. Eu me lembro de um pastor que vinha ministrar na nossa igreja. Quando ele vinha ministrar na igreja, meu Deus, ele era muito usado, ele quebrava tudo, era uma glória naquele lugar, mas a igreja dele não rompia. E ele disse para mim assim: pastor, como é que é isso, cara? Como é que é isso? Eu não entendo essas coisas. E eu olhava para ele, também não entendia muito, porque eu estava vivendo um tempo tão abençoado naqueles dias, igreja lotada, aquela coisa toda, novos convertidos, vivendo aquele impacto e convites, aquela movimentação. Eu falei, cara, eu não conseguia fazer a leitura dele, mas uma leitura eu fiz. Eu disse: mano, você quer uma receita? Você vai fazer o seguinte: você vai jogar o teu colchão no altar da tua igreja. Fala: daqui eu não saio enquanto o senhor não descer aqui. E ele olhou para mim aqui, ele encheu os olhos de lágrimas e foi embora abatido, irmãos. E foi embora. 15 dias depois a esposa dele liga e falou: pastor, por favor, vem aqui na igreja que meu marido está louco. Faz 15 dias que ele está aqui nesse altar, não sai, sem comer, sem beber. E ele está vendo agora gafanhoto pulando, está dizendo que é anjo. Por favor, pastor, vem aqui, vem aqui. Verdade, irmãos, estava bem desse jeito mesmo. Cheguei lá, ele estava tomado pela glória de Deus. O ambiente estava pesado da glória de Deus. Havia um cabode naquele lugar. E daquele dia em diante o ministério daquele
amigo meu, explodiu de uma forma extraordinária. E hoje eu acho que eu estou assim, talvez nas mesmas condições. Eu acho que eu tenho que jogar o colchão mais vezes, falar, Senhor, vem de novo, porque nós estamos precisando desse negócio. Hoje eu tenho uma compreensão mais clara dessas coisas, e eu tenho olhado com muito mais entendimento isso, essa situação. E sabe qual foi a palavra que Deus me deu hoje à tarde, enquanto eu orava sobre vocês? E por isso que eu falei todas essas coisas, poderiam ir embora até inclusive. Há uma nova roupagem para vocês nesse ministério. Há uma nova roupagem. Eu estou falando isso para indivíduos e para o coletivo, o corpo. Há uma nova roupagem na onde você está, no que você faz, como você caminha. Há uma nova roupagem. Ou você vai usar a veste de linho, vai entender essa roupagem, ou você vai perder uma oportunidade de entrar num lugar que você ainda não experimentou. Eu estou dizendo para vocês, eu estou sendo profético aqui. Recantaré para vocês, toricanta labassurianda labassaias. Se você ora 1 hora, você vai orar 2 horas. Você vai propor mais 1 hora para o Senhor. Se você lê um capítulo por dia, você vai ler 2 capítulos. Eu quero que pelo menos nos próximos 30 dias, vamos colocar 40, que fica mais dentro daquilo que eu entendo que é mais claro para mim. E você vai perceber algumas mudanças muito nítidas na sua vida, muito nítidas no seu lar, na sua casa. Ei, tá chegando salvação, transformação, uma nova unção e direção. Ei, tá chegando um novo tempo. Ore cantará bassuri, canta lá. Ele retira o que é excremento e coloca tudo em ordem mais uma vez. Ei, deixa Ele fazer isso na sua vida. Deixa Ele tomar teu coração, porque eu acho que esse é o tempo de fato de nós jogarmos o nosso colchão no altar. Esse é o tempo da gente se esconder de fato nele. Esse é o tempo de ficarmos somente à sua sombra, porque se somente a sua sombra já acontece segurança, imagina se você então colar nele. Imagina então se você ficar prostrado diante dele. Imagina então se você entender o propósito disto. Alguns anos atrás, um menino de 17 anos grudou na minha cintura, lá no meio do sertão nordestino, numa igreja feita de palha, umas 300 pessoas, um calor de 45 graus. Eu não sei se aquilo era lágrima, se era suor, eu sei que era desidratação para todo lado. E a gente estava naquela presença maravilhosa. Ele grudou em mim e disse assim: pastor, eu quero isso que o senhor está carregando. Eu falei: ah, filho. Eu meti a mão no bolso, espontaneamente tirei e falei: comece com o meu lenço, porque eu sei as lágrimas que eu já derramei. Uma palavra dura, mas ele pegou meu lenço e segurou meu lenço. 3 anos depois, ele me manda uma foto com 3.000 jovens atrás dele e segurando o lenço. Há uma nova roupagem. Se você entender que eu estou liberando para você essa noite, há uma nova roupagem. Há uma nova roupagem para você. Uma roupagem que o Senhor tem destinado para que você possa ser funcional no seu trabalho, na sua universidade, na sua família, no seu bairro, na sua casa, com os santos na igreja, no ministério que Deus determinou para a sua vida, naquilo que Ele liberou para o seu coração. Toma posse dessa verdade e você vai perceber que isso vai dar destino. Dá destino para a tua história de vida, para aquilo que você tem que vivenciar. Portanto, deseja o milagre, porque tem água na tua mão e o vinho já chegou. Amém? Eu vou tentar ser breve aqui com aquilo que eu separei para vocês, de verdade. Eu entendo que nós estamos no meio de semana. Abra sua Bíblia comigo. Eu tinha tantas coisas aqui, não sei. Vamos ver. Anotei coisas aqui para vocês. Juízes capítulo 9, versículo 7 até o 21. A minha tradução é revista e atualizada. Nos diz assim: Abimeleque, filho de Jerubal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: vai ficar muito longo o texto, deixa eu partir do versículo 7. Versículo 7, pula lá para o 7. Avisado disso, Jotão foi
e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Versículo de número 21. Fugiu logo Jotão e foi-se para Beer, e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. Feche seus olhos por um instante. Vamos dar mais um cheiro nele? Será que você libera mais uma aí? Feche os olhos. Por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Pisou no santo dos santos, em outro lugar. Fique em pé, igreja, fique em pé. Não sabes viver, e onde estiver, deixa ele passar. Clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabes viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. É cheio. Vai soprando, Espírito Santo. Glória. Enquanto ele vai estar adorando, eu quero que você saia e libere uma palavra sobre a vida do seu irmão, pelo menos umas 5, 6 pessoas. Dê um abraço, libere uma palavra dizendo: o Senhor é contigo, o Senhor está fazendo isso ou aquilo. Tem um direcionamento, libere uma palavra profética. Se você entender que você deve abraçar essa pessoa, você vai abraçá-la. Algumas pessoas são curadas apenas com um abraço. Faça isso agora, em meio aos louvores. Ele habita e há uma unção nesse lugar. Cheio!
seu irmão mesmo, isto. Libera algo, fala algo para ele, para ela, a pessoa que está atrás de você. Pelo menos dê a paz do Senhor pro irmão, por favor, faça alguma coisa. Deixa Deus te usar, deixa Deus tomar teu coração. Isso. Saltando sobre os montes de Jerusalém, sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Só o teclado, erga suas mãos, declare comigo, nesta noite, mais uma vez, nesta noite, eu quero acreditar, e eu quero liberar, aquilo que está dentro de mim, no profético, e eu declaro, que do meu interior, assim como os rios, que brotam, são liberadas palavras proféticas que darão resposta e propósito para muitas vidas, no nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte. 65 minutinhos, 60 aí. Vamos naquilo que Deus está fazendo, irmãos. É impossível nós entrarmos no lugar de um apólogo ou então de uma parábola como essa de Jotão se nós não entendemos algumas coisas. Quando nós olhamos a respeito dos frutos do Espírito que estão em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, nós entendemos que o amor, ele é um amor divino, incondicional, que busca o bem do outro. Nós entendemos que a alegria, ele é um gozo interior que não depende das circunstâncias externas. Nós entendemos que a paz é uma tranquilidade de espírito mesmo em meio às lutas. Nós entendemos que a paciência é uma capacidade de suportar ofensas e adversidades sem se irritar. Nós compreendemos que benignidade é uma atitude amável, gentil com os outros. Entendemos que bondade é uma prática do bem, de retidão em ação, que fidelidade e lealdade a Deus e ao próximo, que a mansidão é humildade e controle diante das provocações, e que domínio próprio é o autocontrole, especialmente diante das tentações. E um homem espiritual, ele só pode entender algumas movimentações quando ele está movido por aquilo que são os frutos do Espírito. Quando você aceita Jesus, você naturalmente recebe da parte dele não somente o selo, mas um dom já é colocado na sua vida. E compete a você agora exalar o bom perfume e ser usado no dom específico que Deus te deu. Mas muitas vezes, e nós sabemos que o dom é irrevogável, percebemos na vida de algumas pessoas que são tomadas por um determinado dom, e Deus as usa com autoridade e com poder naquele momento. Mas daqui a pouco você começa a perceber que ela não está em conformidade com a palavra, e você vai olhar para ela e falar, mas como assim? Porque o dom ainda continua sendo irrevogável. Vou dizer uma coisa para você, preste atenção, cano sujo também passa água. A questão é, qual é o propósito final? E não necessariamente, só que aquela pessoa que está brincando com Deus, porque a partir do momento que ela descobriu que ela poderia fazer algumas coisas, passou a querer usar Deus, a quem muito é dado, muito mais será cobrado.
De Deus não se brinca e não se zomba. E nós temos visto muitas vezes muitos ministérios, muitos homens e mulheres de Deus se perdendo por causa disso. Aprenderam no mecanismo da vida a fazer alguma coisa. Há muitos anos atrás eu escutei uma fala e eu posso usá-la hoje. Alguns ministérios, se você tirar o Espírito Santo, ele continua funcionando ainda. Porque agora ele passou a ser simplesmente uma empresa. Agora ele é um mecanismo de funcionar. Ele agora está como uma roda que está ali extremamente ativa. Agora, você ter uma vida ativa não é ter uma vida viva, é diferente. E quando a gente começa a perceber e discernir os tempos, você começa a perceber o quanto Deus faz. Eu costumo falar que eu gosto muito daquelas irmãzinhas do coque, sabe, aquelas da intercessão, aquelas que quando vai falar para você alguma coisa. Eu fui rever alguns meses atrás uma profetisa dessa, que no início da minha fé, esses dias atrás, há 35 anos atrás, ela liberou palavras na minha vida que estão se cumprindo até hoje. E eu fui visitá-la. Ela está com 80 anos. E eu fiz uma postagem dela, junto com ela. E ela do mesmo jeito. Ela fala do mesmo jeito: ô filho, a benção é grande, filho. O problema é que os homens não conseguem entender, filho. Eu prefiro uma mulher dessa que fala problema do que uma mulher dessa que pode me trazer problema. Não é verdade? Cheia de Deus. Sabe o que aconteceu? Eu postei isso, coloquei no meu story. Sabe quantas 1000 visualizações teve no store, naquela foto com aquela mulher? 35 mil visualizações. É só de um dia para o outro. Porque não era por causa de mim, era por aquilo que ela carregava. Vocês estão entendendo? Existem algumas coisas que, e ela nunca mudou, ela continua do mesmo jeito. Agora, a questão não está relacionada àquilo que se faz, mas está relacionado àquilo que você carrega. É tempo de nós darmos frutos. É tempo de nós gerarmos os frutos. É hora de nós mostrarmos os frutos que carregamos. Só que quando não se tem frutos e não se tem intimidade, se perde no tempo e nas coisas. E começa a se aceitar agora um evangelho fácil, enganoso, mentiroso. E por isso muitos seriam enganados, porque agora acostumaram. Então é muito gostoso você ter um evangelho da prosperidade, onde se promete só facilidades e riquezas. E esquece de dizer que no mundo tereis aflições, embora a vitória já nos é concedida. Mas esquece de dizer que você está sujeito às mesmas mazelas que os outros, não porque você é pecador ou porque você está distraído no mundo espiritual, mas porque as circunstâncias das vidas poderão nos fazer, porque a chuva cai na terra do justo e do injusto, e a seca de igual modo. Muitas vezes a gente não entende algumas coisas, e é claro que nós provocamos a atenção de Deus para que isso não aconteça conosco. E muitas vezes nós conseguimos entrar nesse lugar graças a Ele por isso, pela sua misericórdia, mas nós temos que amá-lo com mantimentos na nossa prateleira ou sem mantimentos nela. E é difícil quando não tem mantimentos, irmãos. É difícil. Irmãos, eu já passei por experiências que vocês não têm ideia. Minha esposa falou assim: esse é o último pão do café para os nossos filhos. Não tem problema, depois a gente pega os outros. Não, só tem esse, acabou para todos. E eu pegar aí na janela, estender as mãos e falar: Senhor, onde tem um servo teu? Aonde tem um servo teu agora? Vai tocar meu telefone aqui, e ele vai mandar eu ir lá pegar aquilo que o Senhor tem e tocar o telefone na minha mão. Porque Deus trabalha em cima de propósitos. Deus trabalha em cima daquilo que de fato faz sentido para uma coisa lógica do homem espiritual, não do homem natural. Porque o homem natural não entende, é loucura para ele. Ele vai olhar para você e dizer: você é doido, você não funciona. E o que é que aconteceu exatamente aqui, nesse episódio? Nós temos a história de Gideão, uma das histórias mais fortes, talvez, que eu conheça, a nível de discernimento, de não ter discernimento a respeito do momento. Gideão é aquele que tinha um exército de 32 mil homens e com 300 é que ele venceu. É aquela história linda. E ele, apesar de toda essa experiência, vive agora algumas coisas interessantes na sua história de vida. O Senhor prometeu que para ele, no período dele, ele venceria e teria paz. Ele reinou 40 anos e houve paz no seu cuidado, no período em que ele estava à frente de Israel. Só que ele cometeu erros terríveis. E qual foi o primeiro erro? O primeiro erro é que depois dele ter vivido essa grande experiência, o povo traz Gideão para perto e diz assim: nós queremos você como rei. E ele diz assim: não, eu rei, imagina. Não, basta me colocar à frente para coordenar, administrar, só quero ser o líder de vocês, mas rei não. E essa falsa humildade foi mostrada depois nos dias. Como assim, pastor?
A primeira coisa que ele errou é que ele teve um harém de mulheres, e com ela ele gerou 70 filhos. Só que, além dos 70, ele gerou um fora do harém, com uma mulher de programa de uma cidade chamada Siquém. E com essa mulher, ele agora coloca o nome do filho de Abimeleque, que significava exatamente o que ele disse que não queria ser: o meu pai é rei. Embora você vai encontrar o nome Abimeleque como título, né? Principalmente pelo povo filisteu, como um título como faraó, como rei, como qualquer outra coisa, seria apenas um título, a palavra Abimeleque. Aqui não, aqui é um nome próprio, e o nome significa isso: meu pai é rei. Então ele mostrou o seu coração, que lá atrás ele dizia que não, primeiro ele tem muitas mulheres, depois ainda além das mulheres que ele tem, ele pega uma fora daquelas que ele já tinha separado, dizendo que seria então ser os seus descendentes, e apresentava ao Senhor. Agora acontece que no seu reinado de 40 anos, porque o Senhor prometeu, ele cumpriu os 40 anos, vencendo as batalhas e ainda em paz. Mas ele cometeu algo terrível. Ele permitiu que o povo se esquecesse de quem era Deus. Como assim, pastor? Ele pegou todos os despojos dos seus inimigos, daquilo que ele tinha vencido como batalha, como dos efraimitas, medianitas, e tudo que é ita, mais um pouco. E quando ele vence, ele pega os seus ouros, os seus artigos, e faz disso uma túnica, uma capa de ouro, pesando aproximadamente 20 quilos de ouro, que daria hoje em torno, no dinheiro real, fiz hoje essa pesquisa para ter certeza absoluta, em torno de 10 milhões de reais. Colocou essa túnica na entrada da cidade, e sabe o que aconteceu? O povo passou a idolatrar diante da túnica. O povo passou agora a adorar a outros deuses, à medida que ele fez essa ação. E aquilo que era a origem de sua conquista de vitória agora se tornou um transtorno. Ele não fez o que era correto diante do Senhor. Ele morre e deixa essa marca ruim, e não deixa um sucessor à frente. Ele tem 70. E agora Abimeleque, que é de Siquém, filho de uma concubina, vai até Siquém e diz assim: escuta, homens de Siquém, eu sou o único filho fora daquele harém, e sou aqui desse território. Lá ele tem 70 filhos e morreu agora. Quem é que vai administrar? Os 70 filhos vão dominar sobre vocês? Vocês aceitam 70 líderes sobre vocês? Isso vai ser uma opressão. A quem vocês vão escutar? Não seria melhor que vocês me constituíssem líder de vocês, sendo eu também descendente dele? E os homens de Siquém falaram: é boa essa promessa, porque eles olharam o interesse próprio, eles olharam os benefícios que ele poderia fazer para a terra de Siquém, lá onde ele morava. E ele disse: aqui para vocês, se nós tivermos, o governo é nosso. Ele incluiu politicamente todos, dizendo: nós vamos andar juntos. Então se levantou homens maléficos, homens bons de espada, homens de morte terríveis, e esses homens foram e prepararam cilada e trouxeram os filhos de Gideão. E a Bíblia diz que trouxeram os 70. Na verdade, quando trabalha isto, é porque a ideia é a respeito da geração, porque na verdade trouxeram 69. E esses filhos foram colocados na pedra e foram decapitados na pedra como oferta e oferenda aos seus deuses. Uau! Sangue foi derramado para outros deuses, e ele fez uma aliança com o povo de Siquém. Ele disse: agora eu vou reinar sobre vocês. Jerusalém agora vai entender que existe um líder poderoso. Mas o menor das tribos, ou o menor deles, Jotão, tinha se escondido e fugiu. E ele fugiu e ele foi até o tempo certo esperar, e foi no Monte Gerizim. Existem 2 montes representativos em Israel, Gerizim e Ebal. Gerizim é onde o Senhor constituiu para que dali de cima liberasse a bênção para o povo, para que as coisas acontecessem. E o Monte Ebal era quando vinha o juízo de Deus e as maldições, então se liberava de cima do Ebal. E ele agora vai em cima do Gerizim, diante de uma circunstância adversa. Ele poderia subir e dizer assim: ele matou os meus irmãos, ele vai destruir todos vocês, isso é uma desgraça, eu libero a maldição sobre vocês. Mas não, ele vai no monte da bênção e da oportunidade de Deus os abençoar. Ele disse:
Acaso ele não é filho da concubina? Acaso o que ele fez não foi mal? Não foi um ato de traição? Acaso o que está acontecendo? Agora vocês não estão compreendendo que o filho legítimo sou eu, e eu posso governar sobre vocês com a bênção do Senhor. Mas o povo não quis escutá-lo. E nos diz no final aqui do contexto que ele fugiu para Beer. Mas antes dele fugir, ele então conta a parábola da oliveira, da figueira e da videira. E quando nós olhamos cada uma delas dizendo a respeito do que elas faziam, porque elas estavam na sua zona de conforto, e elas estavam vivendo um lugar de seu próprio mundo, ou do seu próprio interesse, um lugar onde mostrava somente o seu poder, e como é gostoso reinar num lugar onde ninguém te intervém, e todo mundo diz, você é o cara, você é especial, e esse é o grande perigo, né? Por muitas vezes a gente escuta essa ministração, o perigo não é quando a gente está passando dificuldade, o perigo é quando os peixes já estão tomando conta do nosso barco, e o barco quer ir a pique, quer afundar. É quando a gente está no sucesso, não quando a gente está no fracasso. E sabe, é exatamente esse o problema. A gente começa a entrar num lugar de comodismo. E sabe que na igreja não é diferente. Nós, depois que conquistamos algumas coisas, a gente começa a virar um tanto religioso. A palavra religioso não está relacionado à religião. Religioso é aquele que usa da prática de repetição, ou da mesma origem, reza, que repete coisas em vãs, fazendo as coisas indevidamente. Agora, a religião não, essa está relacionada a sermos religados com Deus. E alguns entram no espírito de religiosidade, onde eles começam a fazer uma roda viva de sua vida, e agora tudo que eles fazem é simplesmente um ato para cumprir aquilo que eles diziam ser outrora ser cristão. E a gente começa a perceber algumas coisas a respeito dessa zona de conforto, porque a oliveira, ela traz o símbolo aqui de unção, de Espírito Santo, a figueira de provisão e de cuidado, a videira de comunhão e de alegria, o espinheiro de engano, crueldade e destruição. Quando a oliveira, a figueira e a videira negaram de cuidar de toda aquela floresta, ele exemplificou que o espinheiro é quem cuidaria. E o que o espinheiro está propondo é, eu vou agora oprimi-los. E se vocês quiserem ficarem abrigados debaixo da minha sombra, e ele não tem sombra, então vocês vão encontrar agora um governo tranquilo. Já começou com um governo mentiroso. E ele disse, é este governo que vocês vão seguir, é esse governo. E o ponto é exatamente esse para nós hoje, de estrangulamento. Quando nós não entendemos aquilo que está acontecendo ao nosso redor, onde alguns ímpios, alguns homens imprudentes, onde alguns falsos pastores, falsos mestres, falsos líderes na nação, em todas as ordens, ocupam a esfera onde deveria ser homens de integridade, homens de honra, homens convertidos ao Senhor, onde pessoas preparadas deveriam estar ali. Por isso, quando este ímpio governa e começa a oprimir o povo, não é somente uma consequência permissiva do céu, mas é uma atitude de decisão tomada por nós mesmos, porque nós não ocupamos o lugar que deveríamos ocupar. E eu poderia encerrar a pregação aqui, mas o que eu quero trazer para você é muito rápido e muito claro para as nossas vidas. A zona de conforto, ou o perigo da passividade. Os homens de Siquém, eles escolheram Abimeleque por causa da conveniência, sim, para buscar uma direção de Deus para eles, não. Eles preferiram um líder que representasse os seus próprios interesses. Sabe, quando nós olhamos Israel pedindo um rei, isso nos faz lembrar 1 Samuel capítulo 8, quando eles rejeitam a soberania de Deus e falam assim, todos os povos têm um rei, nós também queremos um. É exatamente fugindo daquilo que Deus não tinha. Deixasse Deus escolher, e o tempo certo de Deus. E essa questão de tempo certo, nós somos imediatistas, irmãos. Talvez essa geração Z, a geração atual aí de 20 a 30 anos, está sofrendo muito mais, porque cada dia uma informação no celular, cada dia uma nova matéria, um novo assunto. E por isso, hoje o maior índice de depressão no mundo está atingindo essa geração. Escute a estatística, de cada 10 jovens, eu vou falar uma estatística de lá, 7 já tentaram tirar a sua vida. E nós ainda estamos alienados, não estamos percebendo o que está acontecendo, porque nós deixamos o que está ao redor muitas vezes governar e ocupar o lugar daquilo que deveria ser o lugar da igreja. Claro que nós entendemos também a questão escatológica, porque para melhorar tem que piorar. Entendemos que existe uma opressão, um fator opressor, entendemos isso tudo, mas existe o lado também permissivo. Permissivo não da parte de Deus, mas nossa.
Não porque queríamos simplesmente que acontecesse assim, mas porque nós fomos deixados com aquilo, nós abandonamos aquilo que deveria ser nosso. A arca era para que nós carregássemos, e nós passamos para alguém fazê-la. E sabe, isso é muito sério, porque pode trazer morte, porque foi isso que causou quando outros tentaram tocar na arca. Sabe, a gente talvez não está entendendo que quem pode ser atingido é o nosso filho, é o nosso pai, é a nossa esposa, é o nosso esposo. A gente não está entendendo até quando isso chegar na nossa casa, e nós vamos ficar apavorados. E aí nós vamos falar, meu Deus, o que é que aconteceu? E ainda vamos querer culpar Deus, aonde está o Senhor? Porque era isso que acontecia com Israel, todas as vezes que eles abandonavam o Senhor, nos ajuda. Sabe, eu gosto muito de Abacuque, quando ele fala a respeito dos caldeus. Ele fala assim, olha, Senhor, os carros deles parecem mais velozes que o nosso, parece que são leopardos correndo. Um soldado deles mata 4 nossos, quando ele pula do carro, parece que ele tem asas sobre nós. Aí lá no capítulo 2, no verso 1, ele diz assim, por-me-ei na minha torre de vigia, e verei que respostas eu tenho do meu Deus. E quando ele percebe que o problema está nele, no homem interior, ele lá no final, ele começa a exaltar o Senhor, falar, Senhor, quando o Senhor passa, os montes se contorcem, as águas espumejam, o mar se levanta, Senhor, se não tiver figo, se não tiver vaca, se não tiver fruto, nada, mesmo assim eu servirei ao Senhor. Agora eu entendi que é o Senhor, o problema somos nós ainda, e é disso que eu estou falando, a condição onde homens querem tomar a decisão no lugar de Deus. Quantas vezes nós nos calamos diante do erro, de circunstâncias que estão diante dos nossos olhos, nós nos sentimos confortáveis porque aquilo ainda não nos atingiu, então nós não queremos nos indispor com aquele problema. As árvores frutíferas e a recusa do seu chamado nos traz uma ideia clara nesse apólogo. A oliveira produz azeite usado para unção, cura e iluminação. A figueira dá frutos doces, é o que elas mesmas dizem, símbolo da prosperidade e de provisão. A videira produz vinho, símbolo de alegria e de comunhão. Então elas se deram por satisfeitas, dizendo assim, o meu mistério ou o meu ministério eu já concluí. Nós não precisamos de outro rei, nós não precisamos de outro líder, nós não precisamos. O que eu escolhi é esse aqui. Eu quero de fato o espinheiro. Eu desejo o espinheiro, porque do jeito que está muito bom. E aí nós começamos agora a nos deparar com algumas coisas extremamente fortes. Sabe, o relutar de um chamado, de um ministério. Eu me lembro de Êxodo capítulo 4, versículo 10 até o 13, quando Moisés começa a colocar alguns obstáculos para não cumprir aquilo que Deus tinha na vida dele. Na verdade, Deus nos chama para fazer a diferença, mas será que estamos fugindo da nossa missão por medo ou por comodismo? Tudo isso que eu estou passando desde o início é para dizer para vocês que aqui no nosso meio, eu não terminei ainda não, mas eu termino em 5 minutos. Tudo isso que nós estamos passando, tudo isso que eu estou lançando para vocês como semente desde o início, é para dizer que aqui no nosso meio nós temos profetas, nós temos mestres, nós temos apóstolos, nós temos pastores, nós temos evangelistas, nós temos pessoas que estão escondidas, mas não escondidas atrás das malhadas, escondidas atrás do vento. Elas pensam que não estão sendo vistas, elas pensam que não estão, elas não querem um compromisso maior. Elas não querem o compromisso daquilo que Deus colocou, liberou e outorgou. E não é só por uma ordenança como o ID, porque esse cumprimento tem que ser para todos nós, mas é por aquilo que Ele de fato está fazendo nesses dias. Há uma convocação, gente. E isso não tem idade. Isso é do 0 a 100 anos, não tem idade. É para todos nós. Há uma convocação nesses dias. Então o nosso comodismo, o nosso conforto. Como é gostoso vir numa igreja. Ainda cheguei e brinquei e falei, tá um cheiro até de gesso aqui dentro, um cheiro de tinta, né? Como é gostoso entrarmos num ambiente como esse, lindo, ornamentado, sentarmos em cadeiras confortáveis. Esses dias lá no balneário, porque lá está assim, agora é logomarca de igreja, entrou nesse ritmo até, né? Uma dessas igrejas inaugurou e falou, vem aqui porque, aquela propaganda, né? Vem aqui, porque o seu filho tem uma salinha especial, tchá, 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 tchá. Aí mostra a salinha com aqueles telão, aqueles brinquedos, sabe aqueles brinquedos de shopping, de subir nas redinhas, nos negócios. Rapaz, eu falei, até eu quero entrar nesse parquinho. Meu Deus do céu, né? E aí quando mostrou, pastor, as cadeiras poltronadas reclináveis, o cara vai dormir no culto. Meu Deus do céu, com aquele copinho do lado para colocar, igual cinema. Jesus, graças a Deus por esse dinheiro todo, mas tomara que o final disso seja um resultado favorável, porque o conforto é maravilhoso, mas o problema é a zona de conforto. O problema é nós nos esquecemos aonde nós estamos, o porquê que estamos ali. Na verdade, irmãos, eu costumo dizer sempre que o culto sempre é maravilhoso, amém?
essa história de que o culto não foi legal, o louvor não estava bacana, eles não vieram cantar para você. O pastor não estava ungido hoje. Ele não veio necessariamente ser agora lapidado para lançar uma palavra só para você. Na verdade, o culto nunca foi para você, o culto foi para o Senhor. O culto é para o Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Então, quando você entra nesse lugar, você começa a entender algumas coisas claras. O espinheiro traz muitos danos. O espinheiro, ao contrário de todas as árvores, aceita a liderança, mas impõe as condições que não se submeter a ele será consumido pelo fogo. E olha que impressionante. É como o pecado, ele começa de pouquinho em pouquinho, ele vai crescendo. Quando você percebe a pessoa aquele indivíduo já está num lugar de abismo terrível. E está tão difícil tirar aquela pessoa dali. Porque ela já perdeu sua casa, seus sonhos, seus projetos, sua família. Ela já perdeu o entendimento de vida. Quem trabalha com casas de recuperação sabe disso. Nós damos assistência a 2 casas lá. E a gente vê pessoas que, você olha para a pessoa e fala, meu Deus do céu, aquela pessoa se torna um inválido. Mas a gente continua acreditando, Deus, o Senhor vai libertar essa pessoa. O Senhor vai transformar. E a gente vê muitas pessoas sendo transformadas. Mas, sabe, aquilo ali é um ensino para a gente. Porque talvez a gente não esteja viciado nas mesmas drogas de entorpecência que eles vivem, mas estamos talvez viciados em algumas drogas do pecado que destroem lares, como a pornografia, que talvez ninguém possa estar vendo, mas Ele está vendo. Como algumas coisas de práticas imorais escondidas, que parece que ninguém está vendo, mas Ele está vendo. E quando você menos espera, você entra num abismo que chama outro abismo. E é disso que nós estamos falando, de um espinheiro que está te propondo essa facilidade para te levar a um lugar de ruína e de morte. Acabe e Jezabel, eles trouxeram a idolatria, a destruição sobre Israel em 1 Reis 16, 30, 33, porque o governo estava com eles, porque o povo não tinha se posicionado, até que chegou o tempo certo de derrubar então Jezabel. Sabe, líderes corruptos e autoridades destroem aqueles que deveriam proteger. E quem deveria proteger hoje é a noiva. Pelos seus frutos os conhecereis. Então as pessoas vão olhar os frutos que nós carregamos. Antes de eu pregar isso para vocês, eu preguei para mim mesmo, porque Ele falou comigo antes. E dói demais isso, irmãos, porque nós temos que abrir os olhos para aquilo que Deus está querendo gerar na nossa vida. Eu poderia trazer uma palavra muito mais mansa hoje, uma palavra só de aleluia, só de glória a Deus, aquela palavra que todo mundo ia falar assim, nossa pastor, né? Ia sair, parecer um monte de coraçãozinho, sair apaixonado por você. Mas não, irmãos, eu vim trazer aquilo que Deus mandou colocar. Porque se vocês vão colocar essa nova roupagem, essa roupa de linho, ela tem que estar limpa, ela é lavada pelo sangue do Cordeiro. E aí você tem que entender algumas coisas. Não adianta você agora falar de pecado ou pedir perdão se antes disto não tiver arrependimento. Porque amanhã, depois desse culto, você vai continuar fazendo os mesmos absurdos. Mas se você entendeu, você fala assim, muda minha história mais uma vez. Muda meu coração mais uma vez, Senhor. Muda meu homem interior, Senhor, mais uma vez. E sabe, o resultado dessa escolha errada talvez possa estar assediando os nossos lares, as nossas casas. Jotão, ele advertiu a escolha sobre Abimeleque, que traria destruição. E foi exatamente o que aconteceu. Ele liberou uma palavra profética. Escuta o que aconteceu. Abimeleque reinou apenas 3 anos. E o Senhor lançou sobre eles um espírito de aversão ou de confusão. E depois que lançou esse espírito no meio deles, o próprio povo que tinha decidido com ele começou a olhar para Abimeleque com maus olhos e disseram assim, rapaz, ele matou os filhos de Gideão. É ele que está governando sobre nós. Vamos fazer o seguinte, vamos se levantar contra ele. E Gaal tomou a frente com seus irmãos e disse assim, vamos agora formar um outro exército e vamos tirar ele desse lugar e vamos governar nós mesmos de Siquém. Ele não merece isso. E agora entra entre eles contenda. Isso cai no ouvido de Abimeleque e ele vem e prepara agora armadilhas para eles e destrói toda a Siquém. Mata todos os homens na cidade e no campo. Na torre, havia uma fortaleza, uma torre muito alta. Ele colocou madeiras e botou fogo em todo mundo que ali estava. Agora ele vai para a próxima cidade, porque ele já sabia que a fama dele estava agora de homem poderoso, que outros poderiam se levantar. E quando ele decide ir para uma próxima cidade,
ele encontra uma torre fortificada novamente. E quando ele chega nessa torre fortificada, lá em Tebes, ele fala assim: nós vamos tomá-la de uma outra forma, invadindo esse lugar, destruindo o lugar. E quando ele chega debaixo da torre, uma mulher joga lá de cima uma pedra de moinho, de aproximadamente de 80 a 90 quilos mais ou menos. E ela cai, aquela pedra, na cabeça dele e racha ali o crânio. E ele, agonizando, ele pede para o seu soldado atravessá-lo na espada, para dizer que foi um soldado que o matou e não que uma mulher o matou, porque seria vergonhoso para ele morrer daquela forma. Mas essa fama correu que uma mulher havia matado a ele. E quando o povo soube disto, todo Israel se esparramou, até que Deus levantou uma nova liderança, que voltou os seus olhos para o Senhor, e as coisas se endireitaram. Amados, escute uma coisa: quando nós olhamos a respeito disso tudo, e eu estou encerrando de verdade, você pode até ficar em pé nesse momento. Eu quero dizer para você que, mesmo quando você toma a decisão, e Deus permite, sabe aquela decisão: Senhor, eu quero casar, ele é tão lindo, Senhor, ele é um homem de Deus, ele aceitou Jesus, eu acho que ele já é crente. E aí alguém fala: irmão, espera um pouco, tenha certeza, essa pessoa pode te oprimir, pode trazer problema. E a pessoa vai: não, eu consultei a Deus. Não, ela só falou para Deus: é com ele que eu quero. Ou vice-versa, é com ela que eu quero. Daqui uns dias vira tragédia aquele casamento, e a coisa fica extremamente terrível. Aí a pessoa ainda volta e fala: Deus, eu consultei o Senhor. Não, você decidiu diante do Senhor o que você queria. Sabe, irmãos, quando o povo escolheu a Saul, foi exatamente isso que aconteceu. Foi o povo quem escolheu. Diz a palavra que era pela sua altura, estatura e beleza. Aproximadamente um homem de 2 metros de altura, com os braços fortes, homem bonito, descendência boa, menino direito, vamos dizer assim, bom. Mas não era aquilo que Deus tinha. Embora o Senhor tenha aprovado a decisão do povo, o Senhor mostrou o coração do homem quando não é ele que escolhe. Escute, existe Davis aqui nesse lugar. Existe Davis que talvez não estão sendo vistos, estão escondidos por detrás das malhadas. Continua se guardando no Senhor, não se escondendo atrás do vento. Continua buscando a face dele. Os maiores avivamentos aconteceram com aquele menino, com aquele homem, com aquela mulher que sozinho orava naquele lugar. Isso historicamente você vai encontrar por muitas vezes. Até que com 1, com 2, com 3 as coisas foram acontecendo. Ao ponto de que grandes avivalistas, quando eles pregavam, as pessoas falavam assim: para de pregar, que nós não estamos suportando o que você está falando agora. Porque está mexendo com tudo. Eu estou vendo chamas subindo debaixo dos meus pés. Quando nós olhamos a palavra, nós percebemos algumas coisas. O Senhor está querendo levantar árvores frutíferas. Quando nós olhamos esse contexto, o Senhor está dizendo assim: eu separei você para que você possa ter um chamado agora fortificado em mim, aprovado em mim. Com isso você não precisa ser um pastor, uma pastora ou algum missionário. Você só precisa ser de fato uma carta viva onde você está. Você só precisa ser aquele que o Senhor está dizendo: meu Deus, você pode ser o advogado mais ungido da cidade, o médico mais tomado por Deus dessa cidade, o homem da limpeza da cidade mais tomado por Deus. Você pode ser o mecânico mais tomado por Deus. Não importa. O que o Senhor quer é homens e mulheres tomados por Ele, tomados pela sua glória. E essa noite eu quero liberar para você um chamado. E talvez você vai entender isso agora por esse chamado. O Senhor está chamando um povo a tomar posicionamento. Amém? Esse é o primeiro ponto. E o ponto principal: o Senhor está separando pessoas para o chamado ministerial. Escute, tem pessoas aqui que não vão suportar, vão começar a ter visões. Isso é muito comum nas minhas ministrações. Durante essa semana inteira vocês vão ter sonhos, vocês vão ver só. Muitos vão ter sonhos, vão ver bandeiras, vão ver cidades que Deus vai estar levando. Porque o que Deus fez na minha vida, da maneira que eu vejo as coisas, quando a gente libera uma transferência de unção, isso acontece na vida das pessoas, porque o Senhor quer trazer o entendimento daquilo que de fato a gente carrega também. E eu vim aqui para liberar aquilo que eu carrego, eu vim aqui para ativar aquilo que o Senhor concedeu no meu coração. Eu não vim aqui por um passeio ou por uma bela oferta, embora isso é necessário, muitas vezes, é claro que sim, né? A gente é pastor, a gente também sabe o que é princípio de honra, mas não se trata disso, irmãos. Se trata de obediência.
Só tomar café com o pastor hoje, já almoçar com ele, para mim já bastou. Só o carinho, a demonstração de amor deles, já bastou. Porque o que vale é a mesa, porque isso é que a gente vai carregar para sempre. Agora, irmãos, preste atenção numa coisa. O Senhor está separando um povo neste lugar. E esse ministério tem que começar a entender isso agora, a virada de chave. A virada de chave para o ministério local, para a sua casa. Você está querendo ver os seus filhos realmente se tornarem canais de bênção? Alguns deles são crianças ainda, mas eles vão crescer. Você já os entregou ao Senhor? Sabe, esse é um grande problema nosso, irmãos. Nós falamos que nós damos tudo ao Senhor, até cantamos isso hoje. Damos tudo que temos, o dinheiro, tudo. Mas nós não damos tudo que somos muitas vezes. Damos tudo que temos, mas não damos tudo que somos. Ei, que essa noite nós venhamos de novo renovar, polir a aliança. Dizer, Senhor, eu quero renovar o meu chamado pastoral, meu chamado missional. Eu quero renovar o meu chamado no corpo de Cristo. Eu quero que o dom que o Senhor derramou na minha vida venha ser exalado. Eu quero ser usado em Naviraí. Amém? Eu quero ser usado primeiramente na minha casa, depois no meu quarteirão, depois no meu bairro, depois na cidade, depois nesse estado, depois nessa nação e depois nas nações. Escuta, lá fora estão ansiosos esperando por aquilo que você carrega. O que você carrega. Eles estão precisando de um abraço seu. Por isso eu pedi para vocês darem abraço em algumas pessoas. Abraços curam vidas. Abraços mudam histórias. Na pandemia, eu fazia lives e liberava palavras para as pessoas. E quando eu falava disso, algumas pessoas não podiam porque nós estávamos todos separados. Sabe, eu fui surpreendido agora lá em Eldorado. Uma menina foi me assistir, subiu de Guatemi para me assistir. Foram nas lives que o Senhor liberava. Eu fui tomada pelo Espírito Santo, fui batizada e entreguei a minha vida para Jesus ali. E passei a falar em novas línguas e ter visões. E hoje eu sirvo ao Senhor. Ela falou, eu fiz questão de subir aqui para poder falar. Mas quando o Senhor disse, não existe alguém para te abraçar, eu me senti abraçado agora pelo Espírito Santo de Deus. Escuta, Ele quer te dar esse abraço essa noite, por uma decisão sua, uma atitude sua. Vamos cantar mais uma vez aquilo que Deus colocar no coração de vocês. E depois a gente vai chamar vocês para orar aqui na frente. Jesus, envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio a tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, eu não vim, não. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Você só quer Ele, então sai do seu lugar, vem aqui na frente. Fala, eu quero o chamado, eu quero que o Senhor abra os meus olhos, escutine a minha visão, meu ouvido, para cumprir o que o Senhor tem aqui na terra, na minha vida. O que é que Deus tem para você, você sabe? O que é que você vai fazer em favor do reino de Deus, você sabe? Hoje tem chamados acontecendo aqui. Deus está levantando pastores, pastoras, mestres, profetas, apóstolos nesse lugar, evangelistas, ministros de louvor que cantarão músicas que as nações cantarão. Deus está separando você essa noite aqui. Missionários, pode vir, se você puder ajoelhar, aproveita, se escora no altar. Se você não puder, não tem problema, chega para frente, dá espaço para outros. Isso. Vem adorando e vai dizendo, eu quero mais, Senhor, eu quero.